Fala, turminha do Observa! Fala, turma, aqui é o Everton. Olha só, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu e o Everton respondemos perguntas que nos enviaram através do Instagram. As mesmas perguntas, sem saber o que ele falou, e ele sem saber o que eu falei nas respostas. Então pode ter resposta parecida, pode ter resposta completamente diferente. Tô vendo que vai dar confusão esse negócio. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E comenta aqui embaixo quem mandou melhor nas respostas ou o que vocês acharam. A gente tem alguma coisa a ver ou não. Já aproveita, curte, compartilha, comenta e não deixe de se inscrever em nosso canal. Bora lá! Comecei no trail run, ou na corrida de montanha, corrida de trilha, né? Mais fácil de falar do que trail run, em Brasópolis. Já comecei a correr rua, mas eu tenho o sonho de correr na Patagônia, então comecei a pesquisar alguns vídeos de como eram as corridas na Patagônia. Eu vi que para correr na Patagônia você tem que correr montanha, aí do nada, olhando lá para trás da casa da minha mãe em Brasópolis, eu vi uma trilha e tal, acho que dá para passar por ali. E foi assim, do nada, numa terça-feira eu coloquei a mochilinha com água, algumas coisas e saí para correr trilha, correr montanha. Então foi assim que eu comecei, com vontade de correr na Patagônia, peguei minha mochila e fui correr nas montanhas de Brasópolis. Bom, em 2020, com a pandemia, estava muito difícil correr no asfalto, né? E aí o Everton surgiu com o convite de ir correr em Bom Sucesso, nas trilhas, nas montanhas. E eu fui. Nossa, e foi assim uma sensação muito boa, uma sensação única. E desde esse dia eu não larguei mais a corrida de montanha e cada vez mais me interesso pela modalidade, aprendo, corro mais longe, faço mais provas. Então foi através dele, né, através do convite dele, que eu conheci a modalidade e comecei a realizá-la, né? Toda semana praticamente eu vou para a montanha, eu vou correr montanha, não largo mais não. Prefiro a corrida de trilha ao invés da corrida de rua porque você está conectado com a natureza, você não se preocupa com o pace, então tem hora que você caminha, tem hora que você corre. É mais desafiador do que a corrida de rua. Não estou falando que a corrida de rua não seja. Se você quiser bater um RP, correr uma maratona, vai ser desafiador também. Mas enfim, para o Everton faz mais sentido correr montanha, por causa da conexão com a natureza, você poder subir até o topo da montanha e ter uma vista bonita, passar alguns perrengues, ficar mais tempo correndo e caminhar também, né? Não é só correr, é uma caminhada e é isso. Bom, eu prefiro o trail run, né, a corrida de montanha, devido à sensação de liberdade, de estar vivendo algo extraordinário, que eu sinto, né, particularmente através da corrida de montanha, através dos treinos, das provas, dos desafios mais doidos. Eu me sinto muito vivo, muito bem. A corrida de asfalto, ela continua também. Eu faço meus treinos semanais, treinos intervalados, treinos de rodagem. Ela não deixa de ser algo no meu cotidiano. E para competir, né, de fato, eu prefiro corrida de montanha. Até porque é a modalidade no qual eu mais consigo performar, né? Eu me sinto muito bem para competir com atletas fortíssimos e acredito que no asfalto eu não me daria tão bem, não seria o meu forte. Meu forte realmente é a corrida de montanha. Acho que começar nas ultramaratonas é um processo meio que natural. Você, no caso, foi para mim. Você começa a correr trilha, começa aumentando a distância, começa a ver que tem possibilidade de correr distâncias maiores e montanhas maiores também, com ganho de altimetria maior. Então é isso. Para correr ultras maratonas é um processo que você, com o tempo, vai pegando gosto de ficar mais tempo na trilha, mais tempo correndo. E acontece naturalmente. No meu caso foi naturalmente. Então eu fiz uma escadinha. Comecei com 21 quilômetros
Isso falando em prova, 21 quilômetros, depois fui crescendo até chegar nas ultramaratonas, né? Não fiz muitas ultramaratonas, mas já sou ultramaratonista. Então foi um processo natural a fim de correr por mais tempo e estar mais tempo na montanha. Bom, iniciar na ultra para mim foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu decidi que queria fazer algo grande, algo único. Através disso eu queria que as pessoas me admirassem de alguma forma. Então eu vi aquela distância, a primeira minha foi 50 km na Serra Fina, na prova KTR, e eu vi aquela oportunidade, aquele desafio como fazer algo diferente da minha vida, fazer algo especial. E aí eu realizei, graças a Deus, e foi assim também outra paixão pelas longas distâncias. Então hoje faço distâncias de mais de 100 quilômetros, mas com muito treino, com muita dedicação. Não é somente, né, se inscrever numa prova, é treinar muito bem para conseguir alcançar essas distâncias, conseguir alcançar esses problemas, né, de competições maiores. E os desafios nessas provas, né, eles são principalmente físicos, né, pela circunstância, o impacto que essa modalidade causa para o nosso corpo, né? Ali o volume é muito alto, você passa 15, 20 horas numa corrida e isso gera um desgaste físico muito grande. E também, né, o desafio mental, né? Você tem que estar mentalmente preparado para sentir dores, né? Para ter desconforto, para resolver problemas. Então é algo que sintonia, né, mente e corpo para dar certo, para você conseguir terminar. Pô, e corrida de montanha não adianta, tem perrengue em quase todo o treino, o tempo todo, mas o maior perrengue que eu passei foi torcer o tornozelo, quase chegando no Pico dos Marins no ano passado. Então isso aí, na minha percepção, foi o maior perrengue que eu passei até hoje, porque foi uma lesão muito séria, eu tive que descer toda aquela montanha sozinho, com bastão, tranquilo. Acho que eu gastei umas 4 horas para descer a montanha. Enfim, ali foi um perrengue gigantesco, porque eu não sabia o grau da lesão e tinha que descer, né? Se você subiu, você tem que descer. Mas enfim, daria um vídeo só de perrengues, então fica a dica aí, se vocês quiserem um vídeo só de perrengues, eu com o Jorge a gente pode gravar em conjunto até, a gente tem muita história boa para contar, tanto do lado ruim quanto do lado bom e divertido. O maior perrengue, olha, teve alguns, mas esse eu acredito que não falei. Já falei de outros, mas queria também lembrar desse perrengue divertido até. Na minha prova em Ilhabela, ATR Ilhabela 42 km, é uma prova muito quente, né? Mata úmida, você soa muito, você desidrata muito. E esse perrengue ele foi complicadinho. Eu tive uma cãibra tão forte subindo a montanha principal, que tinha ali um tronco, né, no chão, um tronco grande de uma árvore que caiu, e eu fui ultrapassar esse tronco e a cãibra ela veio completamente na minha perna direita, ela veio total. O quadríceps, o posterior, panturrilha, eu não conseguia ficar em pé. E aí eu fiquei cerca de 5 minutos com a perna totalmente estirada, deitado. Eu estava meio que entre o tronco e o chão, meio que escorando. Eu não conseguia sair, eu não conseguia resolver aquela situação. E o que aconteceu? Eu tinha que deixar a dor acontecer. E é uma dor insuportável, quem tem cãibra sabe disso. Mas provas de praia, né, é a atenção de sempre hidratar muito bem, e eu não tinha muito conhecimento na época sobre isso, não conseguia ter uma manutenção tão boa da hidratação e alimentação. Então foi um perrengue, eu consegui sair daquela situação, mas depois a perna doeu o tempo todo. Chegando da prova, na hora que terminou, a energia baixou, a cãibra voltou, de tão impactante que foi pro meu corpo, mas graças a Deus consegui terminar a prova, consegui concluir. Então, perrengue de cãibra é um dos maiores até hoje, quem já sofreu com isso sabe.
Caraca, isso aqui daria um vídeo também completo, viu? Em relação às corridas, a diferença minha e o Jorge são várias. Eu acho que não dá para ficar falando todas aqui, mas o primeiro ponto é que o Jorge hoje é praticamente um atleta profissional, eu sou um atleta amador. E segundo ponto, que o Jorge é um cara extremamente focado, disciplinado, entrega todos os treinos. Eu sou um cara que eu vou meio que no ódio ali, faço porque tem que fazer. Tem hora que não é gostoso, mas enfim, tem que fazer. E eu acho que um ponto mais importante é a organização e o quanto que o Jorge é sistemático e o quanto que eu sou desorganizado e relaxado com a parte de corrida, de organização para treino e provas. Então acho que a maior diferença em relação às corridas que a gente tem é essa. O Jorge é um cara extremamente organizado, disciplinado, focado, e eu sou um cara totalmente desorganizado, bagunceiro e focado bem pouquinho. Então eu acho que é essa. Bom, acredito que a principal diferença seja os objetivos competitivos, mas a gente se dedica muito. Eu tenho esses objetivos particulares em relação a pódio, né, a resultados ali de colocação, a duelo com adversários, mas não quer dizer que o Everton não seja um ótimo atleta, né, que se dedica, que treina certinho e também que está conquistando o seu espaço aos pouquinhos, está conseguindo melhorar o resultado, né, final ali de prova. Então acredito que a principal diferença seja essa, mas em relação a conhecimento, a vivência, a gente está muito parecido, a gente troca essas ideias, né, a gente se ajuda nisso tudo. Atleta referência no trail. A referência é o Jorge, tá dentro de casa, todos os dias. Eu vejo o quanto ele se dedica, o quanto ele faz por merecer onde ele está hoje no trail. Eu poderia falar outros nomes aqui, de caras que são muito bons atletas, muito bons corredores, mas eu não sei qual a realidade dos caras, o dia a dia dos caras, então o que eu sei é do Jorge, que convive comigo, então minha referência hoje é ele. O cara faz tudo, trabalha, é disciplinado no par de treino, faz tudo do jeito que tem que ser feito, como um atleta deveria fazer, né? Então minha referência hoje é o Jorge, não só como atleta, mas como pessoa também. Menino é fora da curva. Bom, o atleta referência para mim, todo mundo já sabe, é o Celinho, né, que mora em São Bento do Sapucaí, é bicampeão brasileiro, é um dos melhores atletas do Brasil já há muito, muito tempo, é um amigo já, então para mim ele é a minha principal referência, né, na modalidade. Meu maior sonho, sem sombra de dúvidas, é correr a UTMB em Chamonix, na França, que é a maior prova de trail do mundo, né? Seja na distância de 100 milhas ou de 100 quilômetros, mas o meu maior sonho é correr uma UTMB lá na França, em Chamonix. Então é isso, a gente está correndo atrás para chegar. Não é tão simples, não é tão fácil, não basta ter só a condição financeira para viajar para a França ou pagar a inscrição. Para fazer essa prova, você tem que fazer outras etapas da UTMB e conquistar coins, né? Moedas que te dão acesso, né? Ou te permitem, na verdade, participar de um sorteio. E nesse sorteio, se você tiver a chance, você é premiado em participar da prova e depois de ser premiado, você tem que pagar, né? E pagou, organizou tudo, e é só ir e correr. Então é isso. O maior sonho é fazer uma UTMB Chamonix, na França. Meu sonho é correr as 100 milhas da UTMB Chamonix, na França. É a prova mais especial na modalidade, né, a maior prova de corrida de montanha do mundo. Para poder participar dela já é muito difícil. Terminar, então, nossa senhora. Mas é meu sonho, se isso um dia acontecer, eu acredito que já zerei, né, o game, como a gente fala, então um dia, com certeza, eu vou poder participar dessa prova. É isso, turminha, espero que você tenha gostado. Se você tiver mais dúvidas, manda aí pra gente nos comentários, tá bom? A gente tem o maior prazer em responder, em ajudar. E ó, se vocês quiserem ver a gente respondendo junto em algum vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha com quem é da trilha e valeu! Tamo junto, até a próxima.
Até a próxima, tamo junto e bora continuar nos treinos. Valeu!